Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje eu quero ministrar aí uma aula, né, para basicamente mostrar a vocês como vocês devem considerar, né, como eu quero que vocês leiam a linguagem do algoritmo de entrega do preço aí em Nasdaq. Exatamente entregando aí o daily range, certo? Então, basicamente, eu quero nomear a aula aí de hoje como Forward Testing do Price Delivery. Certo? Então, basicamente, vai ser um forward testing, certo? Vai ser como se fosse um backtesting, só que nesse caso a gente vai estar fazendo para frente. A gente pode pegar, obviamente, dados antigos, fazendo um backtesting, certo? Só que essa aula específica eu quero que vocês façam um forward testing, que é a partir de hoje, a partir de amanhã, né, porque o price action de hoje já foi entregue, a partir de amanhã, todos vocês, obviamente, quem realmente quer ver a evolução, certo? Quem realmente quiser ver a evolução na sua leitura, vai fazer isso, eu tenho certeza, certo? E aí, a partir de amanhã, eu quero vocês todos fazendo isso, todo dia, todo dia, todo dia, até o final do ano. Até o final do ano, certo? Estamos aí em março, então será uma coleta de dados de vários meses até o final do ano, e eu tenho certeza, velho, absoluta, que até o final do ano vocês vão ter aí uma experiência magnífica com esses dados, certo? Então vai ser esse forward testing do delivery do preço pelo algoritmo do mercado, entregando aí o daily range, certo? O daily range, vocês sabem, é o range diário, desde a abertura de Nova York até o fechamento às 4 horas, né? Às 4h14 lá, fechando o fechamento da Regular Trading Hours, certo? Então, basicamente, vamos começar falando aqui especificamente da Qzone de Nova York, certo? Aqui a gente dá início à Qzone de Nova York da AM Session, da sessão da manhã, beleza? Então essa sessão aqui específica, você quer traçar a menor low e a maior buy side, certo? A maior buy side foi essa aqui. Só que especificamente você quer ver como vai ser gerada a liquidez nessa sessão, nessa janela, certo? É uma janela importante, só que vocês verão que ela não é o foco. Ela não vai ser o foco. O foco vai ser a partir do open range. Beleza? Mas vamos lá. Nessa sessão, vocês podem ver que aqui a gente tem o primeiro displacement que foi feito, certo? Eu marquei esse Fair Value Gap porque esse Fair Value Gap vocês vão ver que ele foi perfeitamente respeitado. Só que se vocês marcarem o primeiro displacement da sessão, é possível notar que ele também é perfeitamente utilizado posteriormente, certo? Mas o que é que eu quero que vocês notem aqui nessa sessão? Que liquidez foi criada, certo? Tirando esse Fair Value Gap, a gente pode ver que existem essas Relative Equal e são esses pontos, esses arrays, né, esses PD arrays, que liquidez também, buy side, sell side também são considerados PD arrays, são esses que eu quero que vocês marquem, certo? Então, na sessão de Nova York, o início, né, a primeira sessão, que é a sessão da manhã, eu quero que vocês automaticamente cravem os olhos nessas lows, certo? Obviamente terão dias que vocês cravarão os olhos em highs e sucessivamente ao longo do tempo vocês vão conseguir bater o olho e enxergar o que deve ser enxergado, certo? Só que nesse ponto aqui, quando eu estava
observando o preço no Open Range, que eu vou mostrar para vocês, que é a primeira meia hora, eu tinha cravado meu olho nessas Relative Equal Lows, certo? E aqui também, nessas Relative Equal Lows aqui, e obviamente no Fair Value Gap, certo? Então, beleza. AM Killzone de Nova York, que vai de 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã, certo? Para quem está anotando, para quem está fazendo anotações, ou quem for anotar depois, revendo o vídeo, eu quero que vocês anotem com estrelinha aí horários, certo? Porque a gente está vendo o algoritmo de entrega do preço. Então, a partir do momento que você tem um algoritmo de entrega, você tem que ter um horário específico para esse algoritmo entregar o preço, certo? Ele não vai entregar de forma aleatória. Não vai. Ele tem que ter um horário específico para entregar o preço. E aí depois dessa aula, ao final, quando vocês estiverem vendo lá a macro on close, tudo bonitinho, vocês vão ver, vocês não vão ter dúvidas de que o preço é regido por um algoritmo. Não existe esse negócio de figuras gráficas. Não existe, tá ligado? Não existe. Padrões harmônicos, não tem nada disso. O Smart Money não está enxergando nada disso. Ele está enxergando apenas para o preço e tempo. Só isso, certo? Então vocês vão ver todas as assinaturas que ocorreram durante todo o Daily Range de hoje. Beleza? Todo mundo comigo? Todo mundo acompanhando? Vão me dando um ok aí pra ver se tá tudo show. Quero continuar tranquilo. Beleza? Pronto, ok. Vamos lá. Então, beleza. Primeira sessão, você já cravou o olho nos principais pontos que deveriam ser cravados, certo? Então, essas Relative Equal Lows eram importantes para você levar para o Open Range, certo? Então, anotado isso aqui, vamos para o Open Range. Então, beleza. Open Range, lembrando, não é Open Range Gap, é Open Range. O Gap é o gap que é criado no Open Range, certo? E esse gap ele é criado quando você muda de Electronical Trading Hours aqui embaixo para Regular Trading Hours, certo? Isso daí eu vou mostrar depois, mas você já tem noção do que se trata, certo? Então, o Open Range é um range de abertura. E esse range de abertura, ele tem especificamente 30 minutos, certo? 30 minutos, é a primeira meia hora. Então, a abertura de 9h30, certo? Até as 10. Esse é o seu Open Range. O que é que você deve fazer no Open Range? Que diabo eu devo fazer no Open Range, Gabriel? Vamos lá, vou falar tudo bonitinho. Na primeira meia hora, você deve antecipar, certo? Antecipar de que nesse momento o preço ele deve ser entregue em determinada liquidez que foi criada anteriormente, certo? Anteriormente na AM Killzone. Geralmente é a liquidez contrária ao Draw on Liquidity, certo? Liquidez contrária ao Draw on Liquidity. Então vamos lá, passo a passo, direitinho, bonitinho, para vocês não se perderem, certo? Vocês vão ver ao final de tudo o porquê eu estava bullish, certo? Porque eu estava antecipando o preço buscar essa região cinza aqui. Essa região cinza é o Daily Volume Imbalance, certo? Vocês vão ver lá no tempo gráfico diário, tá vendo? Vou colocar aqui em micro Nasdaq para vocês verem. Não vai aparecer porque é diferente o contrato, tá vendo? Vou apagar aqui. Tá vendo? Esse volume imbalance aqui, certo? Essa separação entre esses dois candles. Tá vendo? Você vê que não tem delivery de fechamento, não tem corpo da vela sendo entregue aqui, só tem pavio.
E quando isso acontece, a gente marca isso como volume imbalance. Volume imbalances, principalmente nos tempos gráficos maiores, são fortíssimas zonas de atração. É como se fosse um buraco negro, certo? Atraindo o preço para ele. Beleza? Então vamos lá, voltando aqui para o Open Range. Então a gente estava antecipando o preço subir aqui, grindar, né? Escalar até o Daily Volume Imbalance. Beleza? Então percebam, abertura, Judas Swing ocorreu, tá vendo? Para limpar essas Relative Lows, certo? E também tradar dentro do primeiro displacement criado na AM, na Nova York AM Killzone, certo? Na Killzone da manhã, certo? Tem esse Fair Value Gap também, eu marquei ele primeiramente, mas você pode marcar o primeiro displacement criado também, que também vai te dar ótimos insights, certo? Só que o principal aqui foi essas Relative Lows, certo? Então isso daqui era a liquidez, que foi sweepada, varreu. Segunda coisa que você tem que esperar, você tem que buscar, é o primeiro Fair Value Gap apresentado, certo? Vai criar, o algoritmo vai entregar, ele vai criar o primeiro Fair Value Gap apresentado no Open Range, certo? Essa ineficiência, esse Fair Value Gap, ele vai ser bastante referido posteriormente, certo? Ele vai ser visitado várias vezes e na maioria das vezes vai ser um ponto extremamente preciso para você poder montar possíveis entradas, certo? Geralmente o primeiro Fair Value Gap apresentado, ele é o ponto de virada, é o turning point, é como se fosse o ponto de realmente o preço virar e ir em direção aonde ele deve ir, beleza? Então esse Fair Value Gap aqui foi o primeiro Fair Value Gap criado na sessão, certo? Dentro do Open Range, beleza? Você vê que ele é criado, tá vendo? O preço é entregue na sell side, logo depois ele é o que? Violado, tá vendo? A gente tem um sweep de liquidez seguido de o que? Market Structure Shift. Tá vendo que esse topo aqui foi quebrado e logo depois o preço volta no First Presenter Fair Value Gap, tá vendo? Fair Value Gap é o primeiro Fair Value Gap apresentado, falando também em inglês para vocês verem como o Michael apresenta, né? Para não ter dúvida nenhuma. Então esse é o primeiro Fair Value Gap apresentado, ele é tradeado. Aqui também tem Order Block, tá vendo? E aí depois o preço entrega, certo? Dentro ainda do Open Range, o que é que vocês devem fazer? Muito importante, marcar a Open Range Low e a Open Range High, certo? Isso posteriormente vai servir muito forte como insight, de onde possivelmente o preço irá ser entregue na PM Session, certo? É muito forte isso, muito importante. Beleza? Vocês vão ver também que aqui eu marquei a Standard Deviation. Está vendo? Desde a low até a high. Tá vendo como está gradado aqui, né? Tá dividido em quadrantes perfeitamente separados. Tá vendo? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Vai servir também como insight posteriormente para você ver a projeção desse Open Range para cima, obviamente se você ainda estiver bullish para a sessão da tarde, certo? Percebam que eu sempre vou utilizar Fibonacci para projeções, certo? Então Fibonacci, nos conceitos que a gente utiliza, o ICT Concepts, ela é utilizada para projetar, certo? Vocês conseguem perceber que os movimentos eles são perfeitamente projetados, certo? E você sabendo, olha que incrível, você sabendo onde é o Draw on Liquidity, certo? Ou seja, o que é Draw on Liquidity? É onde o preço provavelmente irá engajar, certo? Então, Draw on Liquidity é onde o preço está sendo atraído,
beleza? Nesse caso, era o Daily Volume Imbalance, essa região cinza aqui em cima, beleza? Então, quando você sabe onde é o Drawn Liquidity, pasmem, vocês conseguem antecipar onde os Fair Value Gaps podem ser criados. Não falei besteira. Vocês conseguem antecipar onde os Fair Value Gaps vão ser criados. Isso é incrível, certo? Isso é incrível. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Percebam que o Open Range High, ele não toca o Volume Imbalance, a região que a gente queria. Tá vendo? Ele não toca, ele fica a um ponto de ser tocado. Então, nesse ponto aqui, nesse momento, que horário é esse? Qual é esse horário da virada do preço? Alguém consegue me dizer? Macro. Perfeito. Macro. Tá vendo? Não é aleatório, pessoal. Tudo o que vocês verão aqui é a entrega algorítmica do preço. É bizarro, é lindo, é uma arte. Certo? Então, aqui começa a macro. Tá vendo? 9,50 até 10,10. E a macro, ela é uma janela de preço extremamente específica, uma janela de tempo, perdão, uma janela de tempo extremamente específica, no qual o algoritmo vai entregar o preço a uma ineficiência específica e logo depois expular o preço a determinada zona. O que é expular? É desenrolar. É desenrolar e entregar, a mesma coisa. Vai expular o preço a determinada zona específica, certo? Geralmente, zona de liquidez, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vê a retração na macro, certo? Outro horário importante. Aonde é que o preço está buscando? Se vocês observarem, aqui tem uma notícia de alto impacto. Tá vendo? Esse pavio aqui é uma notícia de alto impacto. A gente teve PMI, certo? E exatamente aqui, se vocês descerem os tempos gráficos, você vai ver que tem um Fair Value Gap aqui no 30 segundos, certo? E se você traçar a pernada de sweep, tá vendo? Ou até o Drawn Liquidity, vamos tirar essa Standard Deviation aqui rapidinho, para eu traçar uma para vocês, tá vendo? Daqui da low até a high, percebam que aqui especificamente é a região de equilíbrio, é o meio entre a low do movimento até o Drawn Liquidity. Eu vou dar outro exemplo depois para explicar esse gap aqui, tá vendo esse gap verdinho aqui, que é especificamente o Measure Gap. Measure Gap, certo? Ou seja, é aqui, e especificamente aqui na região de equilíbrio, ou seja, na metade do movimento que a gente deve antecipar a formação de um Fair Value Gap, certo? Então, outro ponto importante aí, já expliquei para você. Com o que é que você deve fazer dentro do Open Range, certo? E já expliquei para você onde você deve antecipar a formação de um Fair Value Gap, que é na região que separa, é o meio entre o início da pernada e o Draw on Liquidity, certo? Se o Draw on Liquidity fosse lá em cima, aqui seria o meio. Então é aqui que você deveria antecipar a formação de um Fair Value Gap, que é esse Measure Gap, é o gap do meio, né? Vamos tentar traduzir para a gente, é o gap do meio, o gap mediano, certo? Então beleza, o preço faz a retração para um Fair Value Gap específico, certo? Measure Gap, e depois ele entrega lá no Daily Volume Imbalance. Vamos seguindo. Que horário é esse? Entre 10 e 11 horas. É a sua janela de Silver Bullet, certo?
Percebam que tudo vai se clareando, tudo vai ficando mais claro. A partir do momento que você consegue entender de que o preço é entregue por um algoritmo e você sabe para onde é que ele está indo, certo? Então vamos lá. Preço entrega aqui no Fair Value Gap, no Measure Gap, certo? Você ainda está bullish, você não perdeu o viés. Essa retração, você sabe o porquê ela está acontecendo. Você não deve perder o viés de alta porque o Drawn Liquidity ainda não foi alcançado, certo? Então, beleza. Correção, retracement, measure gap, e aí você antecipa um rally de alta em direção a finalmente o preço visitar o volume imbalance. Se tiver criação de Fair Value Gap, maravilha. Você tem uma grande oportunidade de estar entrando a favor desse fluxo, certo? Então aqui a gente cria um Fair Value Gap embaixo e um Fair Value Gap em cima, certo? Você quer ver maior porção ou Fair Value Gap anterior, né, o Fair Value Gap abaixo ficando aberto, certo? Essas coisas, essas assinaturas do preço, você quer observar elas acontecendo, que é, se você está bullish, ou seja, você está antecipando o preço buscar regiões acima, você deve observar porções do Fair Value Gap de um BIS, porções do Fair Value Gap comprador permanecerem abertas. Porque isso indica força, certo? Isso indica urgência do preço buscar determinada região. Beleza? Então, exatamente aqui, você tem esse Fair Value Gap criado, tá vendo? Ele é tradeado, esse é o seu Silver Bullet, certo? Uma ótima oportunidade de Silver Bullet, entregando o preço na buy side. Inclusive, a minha entrada de hoje foi aqui, certo? Eu tomei um stop aqui, antecipando de que aqui a gente tinha feito sweep, tá vendo? Aqui a gente tinha essa região de low, a gente sweepou, criou um Fair Value Gap aqui, só que depois eu tomei stop, tive a paciência de esperar o retracement e logo depois criar um novo Fair Value Gap. Eu entrei aqui e consegui pegar. Beleza, só uma curiosidade, certo? Para vocês verem que realmente o bias estava correto. Então beleza, Drawn Liquidity alcançado. Agora o preço tem capacidade de ficar mais lateral, certo? Ficar mais lateral e setar a próxima macro, certo? Setar é criar, beleza? É estabelecer os pontos que serão engajados na próxima macro, certo? Então agora vamos para a próxima macro. Percebam onde está a Open Range Gap. Perdão, Open Range High, não é o Open Range Gap, certo? Open Range High. Vamos seguindo, certo? Então aqui, às 11h30, a gente tem o final da AM Session. Podem anotar, certo? Anotem aí. Às 11h30, todos os horários que eu estou falando aqui é de Nova York, certo? Todos os horários que eu estou falando é de Nova York. Então você vai setar aqui o seu horário para UTC-4 Nova York, certo? Para você não ter dúvida. Então bateu 11h30, a sua AM Session se finaliza. E inicia-se a Lunch Macro, a macro do almoço, certo? Ela não termina aqui, você vai ver que ela termina mais tarde. Só que aqui, a primeira meia hora é a hora de início. A primeira meia hora que se inicia a Lunch Macro. Você vai ver que ela seta a liquidez para posteriormente ser capturada, certo? Então, o que é que acontece aqui? O que é que você deve antecipar na Lunch Macro, pessoal? É a mesma coisa de uma kill zone anterior, de uma sessão anterior, de um Open Range anterior. É a mesma coisa. Percebam que o algoritmo, ele não é aleatório de forma alguma. Você vê que ele segue uma lógica perfeitamente alinhada com o tempo. Todo movimento, ele tem uma razão. Eu tenho certeza que se vocês continuarem seguindo essas atividades que eu vou passar para vocês, vocês vão ter plena certeza
disso que eu estou falando. Não tem nada ilógico aqui. É tudo lógico. Tudo lógico, certo? Então, quais são os pontos que você deve levar em consideração aqui agora na Lante Macro? Primeiro, o que é que aconteceu anteriormente ao final da AM Killzone, da sessão da manhã, e o que foi deixado, certo? É importante vocês saberem o que foi deixado na Killzone anterior, certo? É muito importante isso, porque é na macro da Lunchtime, que eu já falei para vocês, é uma sessão de retracement, uma sessão de retração, certo? É uma sessão que o algoritmo vai dar uma recuada, certo? Para limpar parte da liquidez que foi deixada na manhã e estabelecer a liquidez para a continuação da sessão da tarde, certo? Tudo entendido até aqui? Estão acompanhando, estão gostando? Me dê um feedback rápido para a gente continuar. Estou falando devagarzinho. Boa, perfeito, sim, tá show, foda, top. Uma página já foi, massa, excelente. Fiquem tranquilos que eu gravei, tô gravando, mas posteriormente aí vocês vão poder revisitar essa aula tranquilamente, porque essa aula vai ser foda, vai ser extremamente importante, certo? Na Lunchtime também é setada uma liquidez importante. Isso, você vai ver perfeitamente. Exatamente. Beleza? Então vamos lá. Aqui, percebam o que é que aconteceu, tá? Então, nesse ponto aqui, vocês têm que saber, vocês têm que ter essa malícia de entender o que é que aconteceu e ainda saber qual ainda é a narrativa do preço, certo? Vocês têm que ter noção disso. Vocês não podem, como é que eu posso dizer? Vocês não podem perder a narrativa do que pode acontecer para o final do dia, certo? Então, como Nova York, a sessão da manhã foi bullish, muito provavelmente a sessão da tarde vai ser de continuação, certo? Então não percam essa narrativa. Você tem que ter essa malícia na cabeça. Então o que é que foi estabelecido aqui? Você perceba que tem liquidez criada, tá vendo? Então, ao final da sessão da manhã, foi deixada a liquidez aqui e aqui, beleza? Então aqui tem sell side e aqui tem buy side, certo? Vamos deixar aqui como liquidez, tá vendo? Liquidez e liquidez, certo? Então percebam que a primeira meia hora da Lunch Macro, ela seta primeiro liquidez embaixo, tá vendo? Aqui ela não sweepa esse fundo, então você automaticamente já deve antecipar de que isso daqui já é engenharia de liquidez, certo? Engenharia de liquidez, ou seja, ela já está setando, eu quero vir aqui, só que eu vou depois, eu vou setar mais liquidez ainda. Então, ela cria liquidez, sweepa o topo. Então sweepou a máxima da manhã, certo? Então ela cria uma nova máxima para o dia. As máximas diárias foram sweepadas na macro da Lunchtime. Aqui não é o final da macro da Lunchtime, aqui é a primeira meia hora, é o início, certo? Então sweepou aqui. Então pensa comigo, quando o preço rompe um topo, o que é que a maioria dos traders estão antecipando, né? O que é que eles vão enxergar? Porra, bullish, vou comprar, preço rompeu, é alta. Então o que é que eles vão fazer? Entrar comprados e vão setar os seus stops em que? Abaixo de lows, certo? Então quando o preço ele cria liquidez abaixo de relative equal lows, tá vendo? Ele deixa essas relative equal lows e sweepa um topo, a quantidade de liquidez que é criada aqui embaixo é absurda. Porque muita gente vai entrar comprado nesse rompimento aqui, posicionando os stops aqui embaixo, certo?
Então isso acontece para justamente induzir, gerar liquidez. Perfeito? Exatamente. Aí eles vão comprar, vão setar as ordens compradas aqui, né? E logo depois o preço você vê que ele quebra rapidamente para baixo. Tá vendo? Então, finalizando aqui, ó, vou finalizar, vou colocar aqui até o final da macro da Lunchtime. Beleza? Então percebam o que é que acontece na macro da Lunchtime, desde o começo até o fim. Liquidez da AM é sweepada aqui em cima. Fair Value Gap, você perceba que o Fair Value Gap é violado, logo depois é tradeado como Inversion. Displacement, Institutional Order Flow Anti-Drill, tá vendo? Percebam que parte do Fair Value Gap é deixada aberta, é isso que você quer ver. Se você estivesse buscando uma operação dentro da Lunch Macro, aqui seria uma ótima oportunidade, porque liquidez já foi sweepada, certo? Liquidez já foi sweepada e tem liquidez embaixo. Displacement, possível entrada, Institutional Order Flow Anti-Drill, ataque. Pô, primeira liquidez engajada. Ainda tem aqui. Você tem que maldar essa liquidez. Você tem que maldar isso daqui. Você tem que antecipar de que ela pode ser sweepada também. Certo? Então, o preço faz um rally depois do sweep dessa liquidez aqui. Rally. Pô, essa internal high é sweepada, tá vendo? Fair Value Gap violado. Inversion Fair Value Gap. E aí, de fato, o preço finaliza a Lunch Macro limpando todos esses fundos criados na AM Session. Tá vendo? Então, liquidez superior e inferior limpada na Lunch Macro. Lunch Macro finalizada. Certo? Finalizada. Perfeito? Então, Lunch Macro, vocês entenderam perfeitamente como é que funciona. E a Lunch Macro, ela estabelece também a liquidez para a PM Session. Agora vocês vão ver como funciona a PM Session, certo? Até aqui, tudo beleza. Beleza? Beleza, beleza? Lunch Macro, AM Session, tudo entendido, certo? Então vamos lá. Percebam que o preço volta para um preço, uma região totalmente randômica, né? Entre aspas, estou sendo irônico, certo? Que foi o Fair Value Gap do Silver Bullet. Vamos lá. Ao final da Lunch Macro, pessoal, a gente tem o início do Open Range da PM Session. Muito importante. Percebam que é a mesma coisa da AM Session, certo? Então, a Lunch Macro, vocês vão marcar entre 11h30 até 1h30. É uma janela de 2 horas de duração, certo? 11h30, 1h30. A partir da 1h30, a gente tem início da PM Session, certo? A PM Session se inicia aqui. E a primeira meia hora, ou seja, de 1h30 até as 2, você tem o Open Range da PM Session. Você vai fazer literalmente a mesma coisa que você fez aqui atrás. A PM Session também tem primeiro Fair Value Gap apresentado. E você deve também marcar o Open Range Gap High. Gap não, Open Range High e Open Range Low. Certo? Mas como você está bullish, o que é que você deve antecipar de que o Open Range High vai ser engajado posteriormente, certo? Então, essa low aqui, perceba que essa low, que low é essa? É a low da macro da Lunchtime, certo? E ela é sweepada exatamente aqui, tá vendo? A gente vê o sweep no início no final da macro das 13h50. Percebam que nada é aleatório. Nada é aleatório. É preço e tempo. Preço e tempo. O algoritmo ele entrega o preço em tempos específicos, em horários específicos. Ele não vai entregar o preço em horários aleatórios, certo? E vocês vão ver que isso vai se repetir todo santo dia, toda santa semana e não vai parar. É assim que funciona. O algoritmo entrega o preço dessa forma.
é uma arte, é literalmente uma arte. É lindo isso. Até eu fico gaguejando, tá ligado? Então vamos lá. Percebam, Open Range, certo? Aqui, 1h50 se inicia a macro das horas cheias, né? Das horas redondas. Todos os horários têm essas macros, certo? Só não coloquei aqui. Mas aqui também tem, tá vendo? Aqui também tem, eu expliquei para vocês essa macro, certo? É a mesma coisa aqui. Então nessa macro, você vê que o preço volta no primeiro Fair Value Gap apresentado da PM Session e entrega o preço na liquidez, que é a low da macro da Lunch Time. Certo? A low da macro da Lunch Time é sweepada. Percebam que há o sweep sim. Mesmo que por um tick, mas é suficiente para setar o spooling de price para cima, a entrega do preço para cima, certo? Então há o sweep, logo depois a gente vê o que? A criação de um novo Fair Value Gap. Que Fair Value Gap é esse? O seu Silver Bullet da sessão da tarde. Percebe como é lindo? Então aqui você tem um novo Silver Bullet. Certo? Até esqueci de marcar aqui. Tá vendo? Ele demora. O preço ainda demora ali quase 30 minutos para de fato começar a entregar o preço, mas ele é entregue. Tá vendo? O preço entrega. E outra coisa importante que eu também vou passar essa atividade para vocês é sempre anotem quanto tempo o preço leva para entregar de fato nas regiões, certo? Então aqui você vai colocar nas suas anotações quanto tempo ele levou dentro desse Fair Value Gap, 30 minutos, certo? Aí isso ao longo do tempo, ao final do ano, quando você tiver todos esses dados acumulados, você vai ver que tudo isso vai ser insight, vai ser bizarro, porque você provavelmente vai ter noção de exatamente quando o preço vai entregar, quanto tempo vai levar para ele entregar, certo? Então beleza, Open Range High criada, preço sweepa, a low da macro da Lunch Time, Fair Value Gap criado, Silver Bullet, 30 minutos para entregar, só que de fato ele entrega, tá vendo? Entregou na Open Range High, só que o objetivo do preço está onde? Tá vendo que a macro da Lunch Time também seta liquidez para PM Session, certo? Então aqui essa buy side é a buy side liquidity da macro da Lunch Time, certo? Então é liquidez. Percebam que a gente tem relative equal highs, beleza? Olha o que acontece. Violação do primeiro Fair Value Gap apresentado, tá vendo? Acho que eu apaguei alguma coisa aqui, velho. Será que eu apaguei? Ah, não, tá aqui embaixo. É isso que eu tava estranhando. Pronto. Violação do primeiro Fair Value Gap apresentado da PM Session, tá vendo? Logo depois, ele é visitado por cima como que? Inversion. Percebam que os pavios podem fazer o que? O dano. Só que olha o corpo das velas. Tá vendo? Note the bodies. Olha o corpo das velas fechando acima do Fair Value Gap. Tá vendo? Se vocês olharem mais perto também, aqui tem breaker, certo? Só que eu estou querendo que vocês tenham atenção ao primeiro Fair Value Gap apresentado. Beleza? Inversion. Entrega na Open Range High e todas essas buy sides aqui, certo? Olhe onde o preço está buscando. Vão olhando, vão anotando, certo? Fair Value Gap violado aqui, certo? E logo depois, olha o horário específico que o preço entrega lá na buy side da macro da Lunch Time. Deixa eu pegar aqui essa coisa aqui. Olha o horário específico, pessoal. Olha o horário específico. Não é randômico. Não é randômico. Vou até colocar aqui em cima para não ficar sobreposto.
colocar em cima, certo? E deixa eu trocar aqui. Esqueci de fazer isso. 15:10 e 14:50, certo? 10 minutos antes das 3 e 10 minutos depois das 3. Macro das 3, beleza? Olha onde começa e olha onde termina. Buy side engajada na macro, beleza? E logo depois a gente vê a retração dentro dessa outra macro, beleza? Essa outra macro. Essa macro é a final macro. É a macro final, certo? Macro final. Vocês vão ver que ainda tem uma, certo? Que é a macro on close, mas eu vou falar especificamente também, certo? Então, beleza. Essa macro, ela seta, ela estabelece liquidez para a macro on close, certo? É aqui onde termina as regular trading hours, beleza? Tudo é específico, tudo é entregue em tempos, horários determinados, beleza? Então, beleza. Liquidez da macro da lunchtime engajada dentro dessa macro. Logo depois a gente começa a ver a retração, beleza? Setando liquidez para macro on close. Até onde essa retração está sendo feita? Dentro desse inversion. Tá vendo? Dentro desse inversion. Percebam que quando ele seta a liquidez aqui, tá vendo? Pá, o que é que ele cria? Relative close. Essas relative close vão ser referidas posteriormente. Aonde? É aleatório isso? Isso é aleatório? Tá vendo? Isso é aleatório. Olha a liquidez que ele seta para a macro on close. Buy side. Isso é o side. Tá vendo? Dentro de um horário específico. Dentro de uma macro específica. Então, essa macro ela se inicia às 3 horas e 15 minutos e ela se finaliza às 3h45, ou seja, também meia hora de macro, certo? Meia hora de macro. Então, ela vai estabelecer liquidez para a macro on close, certo? A macro on close você quer antecipar como se fosse um foguete, certo? Você quer ver explosão nessa macro on close. Você vai ver que o preço vai ser extremamente direcional, extremamente rápido, certo? Porque ele quer fazer isso rápido para antes do fechamento, para que termine, para que ele limpe o book antes do fechamento, certo? Ele limpe todas as ordens antes do fechamento, beleza? Então, macro, final macro, pull, setou liquidez, macro on close. Macro on close, ela se inicia às 15h50, 3h50 e ela finaliza às 4 horas. Tá vendo? Então, aqui deu-se início, pull, sweepou tudo, limpou tudo aqui em cima do book e logo depois ela voltou com força o quê? Limpando tudo aqui embaixo, tá vendo? Isso não é maravilhoso? Velho, isso daí é uma obra de arte. Isso é uma obra de arte. É assim, é surreal. É surreal, tá ligado? Aqui a gente viu a high do dia sendo formada, tá vendo? A high do dia. E lá embaixo, exatamente aqui a gente viu a low do dia. Regular Trading Hours. Tá vendo? Horário regular de negociação. Então aqui, abertura. Tá vendo? Opening. Manipulação. Expansão.
e close, fechamento, certo? Então, esse seria o seu daily candle, a vela diária, tá vendo? Essa seria a vela diária. Verdinha. Pavio aqui embaixo, até a low do dia. E pavio em cima, até a high do dia lá em cima. Tá vendo? E aqui o fechamento. Tá vendo o preço de fechamento exato? Esse é o seu daily range. Desde a abertura até o fechamento. São esses horários, essas assinaturas que vocês devem antecipar e fazerem a leitura todo santo dia. Isso não vai mudar, pessoal. O algoritmo, o preço, ele funciona, o mercado funciona dessa forma. Funciona dessa forma, pô. Eu tô aqui muito entusiasmado passando essa aula, porque eu tenho certeza absoluta que terão alunos, terão pessoas que utilizarão tudo isso que eu mostrei de forma ideal, da forma que eu quero que vocês utilizem, que é justamente fazendo esse forward testing, certo? Até aqui, tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram entender perfeitamente tudo o que aconteceu? Percebam que eu expliquei tudo, desde a abertura até o fechamento. Vocês não entenderam, não deixou nada faltando. Então, todo o movimento, tudo o que aconteceu foi perfeitamente entendido, certo? Outra coisa importante, olha a projeção do Open Range da AM Session. Se você puxar Standard Deviation, tá vendo? Você vê que o preço ele volta em zonas totalmente aleatórias. Entre aspas, tá, pessoal? Estou sendo irônico, tá vendo? Ele volta no primeiro quadrante, exatamente na divisão do primeiro e do segundo quadrante, tá vendo? Em 25%. E olha onde ele vai. Deixa eu trocar aqui, deixar preto. Olha onde foi a máxima do dia. Isso é bruxaria. Vocês estão se tornando mágicos, bruxos, vamos dizer assim, né? Sendo brincando. Mas vocês terão a capacidade de antecipar onde vai ser formada máximas e mínimas do dia. Com esses conceitos, com essas assinaturas, com esses pontos algorítmicos de preço. Isso não é lindo, velho? Isso é bizarro, pessoal, tá? Isso daqui é bizarro. Porque isso remove literalmente toda a dúvida, toda a indecisão de que o mercado ele é de fato movido por um algoritmo. Então o preço ele não está enxergando nenhuma média móvel, nenhum RSI sobrecomprado, sobrevendido, figura gráfica, padrões harmônicos, nada, pessoal, nada. É tempo e preço, tempo e preço, certo? Ele não está enxergando nada mais além disso, é tempo e preço. Teve até um aluno me perguntando hoje, acho que foi o Edu, não sei se ele está aqui, Eduardo, ele estava me falando que tem um cara, uma mulher, não sei, que ela opera olhando o VIX, que é o índice de volatilidade. Ele disse que quando ele sobe ou desce, Nasdaq tende a subir. Você acha isso relevante? Mano, esquece isso. Esquece, porque tudo o que você precisa está no preço. Tudo o que você precisa está no preço e no tempo. Certo? Tudo. Você não precisa de mais nada. Você precisa saber qual horário e como é que o preço vai ser entregue nesse horário, dentro da narrativa que você está antecipando.
Beleza? Isso é magnífico, magnífico. E aí agora eu quero passar para vocês como vocês devem fazer daqui em diante. Beleza? Cara, eu vou fazer um resumo explicando a atividade, tá? Mas você pode pegar a gravação, que eu vou upar essa aula, tá? E aí você pode assistir novamente, tudo bonitinho para pegar passo a passo, certinho. Porque se eu resumir aqui, pode ficar várias lacunas, certo? E aí eu não quero que fique lacunas, eu quero que vocês peguem tudo bonitinho. Beleza? O Danilo falou, perdi de onde você traçou. Tracei daqui, ó. Da Open Range Low, tá vendo? Open Range Low até a Open Range High. Então essa é a Standard Deviation que você deve traçar para determinar onde possivelmente vai ter a High, se você estiver bullish, a High do dia, ou a Low do dia se você estiver bearish, certo? E aqui o preço vai, no final do dia, ele vai finalmente na projeção de menos 50%, certo? Percebam que aqui ele não vai, ó, ele não trada lá na projeção de 50%, só que ele seta para a macro on close buscar, tá vendo? Ele estabelece para a macro on close buscar, beleza? Depois isso daí é o de menos, tá? A aula o que importa é que a aula tá gravada. E aí isso daí é de menos, aí depois eu mando pra vocês e a gente vê isso aí. Mas agora eu quero mostrar pra vocês o que é que eu quero que vocês façam a partir de agora, certo? Então, aqui agora, pessoal, eu quero passar essa atividade pra vocês fazerem a partir de amanhã. Ou seja, se dediquem, porque isso vai evoluir muito a leitura de vocês, certo? Eu vou fazer isso todo santo dia. Eu já fazia, só que eu não fazia exatamente como eu expliquei aqui, porque isso foi uma aula recente do ICT, certo? Então, foi uma aula recente, que inclusive ele falou que não deveria ter ensinado isso, certo? Ele falou, eu não acredito que eu estou ensinando isso. Entre aspas, eu estou falando o que ele falou, tá? Eu não deveria ter ensinado isso. Eu não acredito que eu estou ensinando isso. E ele realmente passou tudo isso. Então percebam que são informações privilegiadas. Então, antes eu fazia o meu jornal padrão, né, explicando o que aconteceu na sessão, qual foi o motivo da minha entrada, isso eu nunca deixei de fazer, sempre fiz. Então a minha entrada aqui, esse meu stop e a minha entrada aqui, tá no meu jornal, tranquilo. Só que esse daily range agora, esse forward testing, eu vou passar a fazer todo santo dia, certo? E aí eu quero que vocês façam. Beleza? Eu quero que todo mundo evolua, velho. Eu genuinamente quero que vocês sejam bem-sucedidos. Vocês sabem disso. Eu sou, um cara que quer vocês lá em cima, tá ligado? E eu quero passar isso da melhor forma possível. O passo a passo, a engenharia por trás de tudo isso, beleza? Então, no meu caso, pessoal, eu estou utilizando o Notion, tá ligado? Eu utilizo o Notion, vocês podem utilizar qualquer outra plataforma, tanto faz. O que importa é que vocês façam, beleza? Não importa a plataforma. O que eu quero é que vocês façam tudo isso aqui bonitinho, com o máximo de detalhes possível, certo? Máximo de detalhes possível. Então eu vou fazer dessa forma. O meu fim no Notion, certo? Eu crio aqui, vou até explicar, tá? Vou até fazer isso novamente aqui para explicar. Você cria a conta no Notion, tudo mais, e aí você vai ter ali a opção de criar uma página. Você cria uma página, você pode criar uma página vazia, tanto faz, certo? Eu clico aqui, pode ser criar uma nova pasta de dados, beleza? Aí você vai ter aqui tabela, você pode vir aqui em calendário, certo? Você adiciona o calendário. Aqui eu excluo a tabela, beleza? E agora você tem um calendário para você ir colocando direitinho os dias. Se você não estiver criando no Notion, você pode criar no Word, no PowerPoint. Só que é importante que vocês coloquem a data.
para vocês irem tendo a noção, né, de que dia tudo isso aconteceu, beleza? Aí você tem aqui dia 24, que é o dia atual, beleza? Você clica em adicionar item e agora você vai ir colocando todas as informações, certo? E a minha tá aqui dessa forma. Deixa eu apagar essa aqui. Forward testing, tá vendo? Eu coloco aqui do jeito que eu quero, né? Vocês podem fazer isso, fica a liberdade de vocês fazerem. Aqui foi o que eu fiz, tá vendo? Nasdaq, 25 de março, 24, perdão. Primeiro print, coloco todas as sessões e todas as macros, tá vendo? O que é que aconteceu na Killzone da EM? Pá, escreve. O que é que aconteceu no Open Range da AM Session? Pá, escreve o que aconteceu, certo? Segundo print, de 10 horas da manhã até as 11, escreve o que aconteceu. Lunch macro, escreve o que aconteceu, certo? Aqui perceba que eu fiz esse print até o final da lunch macro, tá vendo? Começo da PM Session, PM Open Range, escreve o que aconteceu, certo? PM Session, escreve o que aconteceu. Final Macro, escreve o que aconteceu. E a Macro on Close também escreve o que aconteceu. Sempre com o maior nível de detalhe possível, maior riqueza de detalhes possível, certo? E isso ao longo do tempo, pessoal, acumulado, vocês com certeza terão uma baita experiência, um baita conhecimento, certo? Aí, isso ao longo do tempo, com certeza, vocês vão conseguir ter a chance de criar um modelo. Vocês vão ver que isso vai se repetir todo santo dia. Vocês não vão se assustar com mais nenhum movimento. Ou seja, nada mais vai lhe assustar. Você não vai encarar os movimentos como: eita porra, que diabo foi isso? Que esticada foi essa? Que retração bizarra foi? Não. Você vai entender perfeitamente o que aconteceu. E você não vai se assustar. Beleza. Já antecipava isso. Tranquilo. Isso daqui era esperado que acontecesse. Porque estava no horário específico para isso acontecer. Certo? E aí, a partir de tudo isso, vocês terão plena convicção de montar um modelo perfeitamente criado para vocês. Um modelo que se encaixa perfeitamente dentro da personalidade de vocês, dentro do horário que vocês querem. Estão conseguindo ter noção da grandiosidade que está sendo passada aqui? Tudo de boa, pessoal? Passem um feedback. Vamos lá. Outra dúvida, Gabriel. Sobre o inglês, você estudou em outro lugar para acompanhar as aulas do ICT ou usar legenda? Eu tenho inglês avançado, sou formado em inglês, né? Então eu tenho uma certa fluência em inglês já. Eu já entendo inglês tranquilamente, posso assistir tudo em inglês, que eu consigo entender. Então não preciso usar legenda, sacou? Essa é a maior vantagem que vocês têm aqui, é ter um suporte que gosta, tem prazer de passar, entende de inglês e é friccionado pelo ICT, tá ligado? É obcecado pelo ICT. Então por isso que vocês têm essa vantagem de ter aí uma pessoa para passar isso da melhor forma possível, saca? Mas quem tem fluência, quem entende inglês, pode ir lá buscar da fonte tranquilamente, certo? Saber inglês é bom demais. Tá. Show. Absurdo, boa. A questão é, na seção da Ásia e Londres, os mesmos, é praticamente a mesma coisa, É a mesma coisa, tá ligado? E a seção da Ásia, vocês já sabem como funciona. A seção da Ásia é a mesma coisa das seções anteriores. É uma Killzone, e a Killzone, ela funciona da mesma forma como as outras. Ela seta a liquidez, captura a liquidez das Killzones anteriores,
sacou? Você recomenda maratonar o canal do ICT? Cara, tudo que vocês precisam eu já passei, já tá gravado. Ainda mais uma aula dessa, tá ligado? Mas se você quiser realmente se aprofundar da fonte, eu sempre vou recomendar. Sempre, tá ligado? O ICT é foda. Mas se você quiser sempre ter ali um resumo, o straight to the point, né, que é o direto ao ponto, aqui tem tudo, sacou? Essa live vai pra plataforma, então, tá gravada, tô gravando. Se eu não conseguir upar na plataforma, eu vou upar no meu YouTube. Eu sei um pouco e acompanho as aulas dele com legenda. Massa, massa. Ô guys, aquelas aulas que você mandou outro dia pro pessoal iniciante, servem como... Sim, servem pra Forex. Uhum. É price action. Tô ensinando price action. Serve pra Forex. Agora cripto, tudo isso aqui que eu falei, pessoal, eu não vou ter propriedade para falar que funciona em cripto. Certo? Não vou ter propriedade. Tô falando para vocês aqui o que funciona em Nasdaq e em Forex. Beleza? Perfeito? Então agora aqui eu vou encerrar a gravação e a gente vai finalizar essa aula. Certo? Aí eu depois vou abrir um espaço para tirar dúvidas. E aí a gente trocar ideia e tudo mais. Então, aula finalizada. Agora, a partir dessa aula, vocês terão um arcabouço para poderem fazer um forward testing de todo o daily range em Nasdaq, certo? Ou em outros ativos de sua preferência. Muito obrigado.